paz do Senhor, meus amados, vamos ao capítulo 22 do livro de Êxodo. Bom, a gente tá vendo aí agora a entrega das leis, né? As leis que são tanto quanto, vamos dizer assim, esquisitas para a gente, para o nosso entendimento. Realmente a gente não compreende bem o desenrolar dessas leis de acordo com a cultura judaica, mas elas são importantíssimas que a gente entenda que era para um povo, para uma época, para uma cultura e para um nível civilizatório de desenvolvimento. Então vamos continuar porque agora nós temos bastante coisa para vencer. Mas um detalhe que eu queria deixar aqui especificado para cada um de vocês é o seguinte: é o fato de que esses textos, na aula passada nós vimos que o capítulo 21 terminava no português de 36, no versículo 36, mas no hebraico ele terminava um versículo após, né? Então a gente vai ler o versículo 37 dos Hebreus aqui de novo, da Bíblia hebraica. E por que é isso? Por que tem essa diferença? Primeiro tem a questão da Septuaginta e segundo tem a divisão da Bíblia, ou da leitura da Bíblia, que eles chamam de porções, ou paraxás. As paraxás que são lidas semanalmente por eles, né? E são concluídas no sábado. Essa paraxá é chamada de Mishpatim. Então ela compreende do capítulo 21 até o 24. E a paraxá anterior é chamada de Itrô, ou Jetro. Nós já estudamos isso, nós falamos isso na primeira parte desse estudo. E aqui eu acabei não trazendo essas paraxás, mas elas são: primeira semana Shemot, segunda semana Vaerá. Shemot equivale ao capítulo 1 ao 6 do livro de Êxodo. Vaerá equivale do 6 ao 9. Bo, que equivale do 10 ao 13, a 13 versículo 16, do 13, 17 até o 17, 16 equivale ao Bechalar, 17 versículo 16, do 18 ao 20 equivale ao Itrô, e finalmente a gente chega agora aqui no Mishpatim, né, que equivale agora a essa passagem no qual o terceiro dia de leitura, ele pega o final do capítulo 21, né, o trecho que equivale ao capítulo, ao versículo 28, do capítulo 21 até o versículo 6. O versículo 6 do capítulo 30, ou do capítulo 22 na nossa Bíblia e 5 na Bíblia deles. Então a gente vai ler aqui agora, já atualizando essa informação, só para deixá-los cientes do que aconteceu, para que a gente não fique perdido e a gente não saiba por que tem essa diferença. Então vamos lá. Então, se alguém furtar boi ou ovelha e se degolar para vender, por um boi pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Nós falamos isso na aula passada. Então, se alguém furta o boi de uma outra pessoa, ou vender, ou fizer alguma coisa com que não é sua, ele tem a obrigação de pagar 5 vezes aquilo dali. Agora sim a gente começa, no versículo 12, a gente começa a paraxá a seguinte, o capítulo 22 de lá. Se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado de sangue. Se o sol houver saído sobre ele, o agressor será culpado do sangue e o ladrão fará restituição total. E se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Então aqui você percebe que há já uma legislação para com ladrões, né? Então você percebe, se o assaltante ele for pego no momento do arrombamento e for morto, então quem matou não é responsável pelo sangue, ou seja, então morto em flagrante. Agora, se acontecer o dia e a pessoa, o agressor, né, como é dito aqui na Bíblia, o agressor, então foi atrás dele e pegou ele e o matou, então ele deverá pagar, certo? Então ele deverá pagar. Ou seja, se ele não morreu durante o assalto, então ele deverá, pelo seu sangue, deverá pagar. E se ele não tiver como pagar, então ele vai ser vendido como escravo.
Então, se ele for morto, ninguém que matou é responsável pelo seu sangue. Mas se ele for pego vivo, ele tem que restituir, certo? E se não tiver como restituir, ele deve pagar com a própria vida sendo vendido, torna-se escravo. Olha aí agora. Vamos continuar. Vamos lá. Aí diz assim: se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi, jumento, ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e largá-lo para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Primeiro vamos falar da primeira parte, depois da segunda parte. Vamos lá. Então, a primeira parte está falando ainda sobre o ladrão. Se o produto do roubo foi encontrado, boi vivo, jumento, ele deve pagar duplamente, certo? Então ele vai ser pago duplamente. Caso ele não tenha, se aplica a lei anterior. Se uma pessoa apacenta no campo ou no vinhedo, e ela solta o seu rebanho e pasto no campo de outra pessoa, ela deve pagar o melhor de seu campo e o melhor de seu vinhedo. Então, assim, cada um que cuide das suas coisas. Se você está entrando na área dos outros, então você vai ter que restituir aquilo que não lhe pertence, né? Então, se você tem o seu gado e você manda para que ele vá para o pasto de outro, você deve pagar com o melhor do seu. Do mesmo jeito, o seu vinhedo, né? É o local onde tem as vinhas, as uvas, né? Vou continuar aqui. Assim, ó. Se irromper um fogo e pegar nos espinhos e queimar a meda de trigo ou a seara ou o campo, aquele que acendeu o fogo totalmente pagará o queimado. Se alguém der a seu próximo dinheiro ou bens a guardar, isso for furtado da casa daquele homem, o ladrão será, se for achado, pagará em dobro. Isso aqui são duas leis diferentes. Vamos explicar uma por uma. Certo? A primeira, se alguém toca fogo em espinho e destrói uma plantação, né, de trigo, certo? Aquele que iniciou o fogo deve pagar. Isso é porque ainda é comum as queimadas também na época para poder preparar o terreno para poder fazer a limpeza. Mas às vezes a queimada sai do controle, e quando sai do controle, aí o texto diz que a pessoa que provocou a queimada, ela deve pagar, né? Aí vamos lá. E se dá a uma outra, aí já é uma outra lei. Você tem um dinheiro, agora você dá uma outra para guardar e eles são roubados da casa da pessoa. E se o ladrão é encontrado, ele deve fazer a restituição. Mas há o caso aqui agora que a gente vai ler, certo? A restituição vai ser em dobro, mas há o caso aqui, e se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não pôs a sua mão nos bens do seu próximo, sobre todo o negócio fraudulento, sobre boi, sobre jumento, sobre gato, sobre miúdo, sobre roupa, sobre toda coisa perdida, e de alguém que disser que é sua, a causa de ambos será levada perante os juízes. Aquele a quem condenar o juízo pagará em dobro ao seu próximo. Aqui nesse caso, você vê que já existe um julgamento, já está tratando os hebreus e do mesmo nível. Então, se uma pessoa dá a outra e aquele é roubado por um ladrão, e o ladrão é encontrado, será restituído duplamente pelo ladrão. Porque essa já é uma lei que já é aplicada sobre o ladrão. Mas se o ladrão não é encontrado, então vai ser levado para os juízes. E os juízes vão avaliar o que foi que aconteceu. Se foi desonestidade, e desonestidade, a gente tem que entender a questão da desonestidade como a mentira no juramento, como a negligência no trato da coisa alheia, né? Como tudo, assim, todo comportamento equivocado que não cuidou bem daquilo que lhe foi lhe dado em confiança. Então aí, se ele for condenado, então eles vão ter que pagar, ele vai ter que pagar em dobro a seu próximo, né? Então aqui é uma forma de, quando você ser um depositário fiel, esse depositário precisa ser
Você precisa ser correto e honesto. Vamos continuar aqui a leitura. Então aqui vai mais um texto. Se alguém der a seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal, e este morrer, ou for dilacerado ou arrebatado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não pôs a sua mão nos bens de seu próximo, e o seu dono o aceitará e o outro não o restituirá. Então aqui já se fala no outro nível, aonde apesar de ter se dado para o cuidado, então o que é que acontece? A pessoa deu ao amigo para ele cuidar, mas o animal morreu, foi mutilado, capturado, sem que ninguém tenha visto como. Então, aquele homem deve jurar diante de Deus, e isso é importante para os judeus, né? Isso tem realmente um peso de vida e morte, porque se esse juramento for falso, tem uma lei própria para isso, específica, que será aplicada, certo? E o dono deve aceitar, e o guardador, a pessoa que está tomando conta, não vai precisar restituir, certo? Aí vem a passagem seguinte, o trecho seguinte, que vai dizer assim. O trecho seguinte vai dizer: mas se ele de fato tiver sido furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. E se alguém pedir emprestado a seu próximo algum animal, e for danificado ou morto, não estando presente seu dono, certamente o pagará. Bom, a gente tem que ler aqui por trecho, a primeira parte, né? Bom, se o animal for furtado, certo? Pagará o dono. Então, por quê? Houve uma relação de confiança, foi dado em confiança. Então, tem que pagar. O seu amigo deu ao outro para tomar conta e ele deixou que fosse roubado, ele deveria guardar, ele deveria proteger, ele não protegeu, então ele vai pagar o dono. Se ele for, você observe que uma coisa é para o ladrão, outra coisa é para o dono, outra coisa não são leis, elas não se contradizem. A primeira, quando fala, está falando de desonestidade, e uma somente complementa a outra, na verdade, né? Agora, se o boi foi dilacerado, o gado, o animal, aquele bem foi dilacerado, e se houver testemunha, ele não pagará pelo dilacerado. Certo? Agora vem aí a lei, o versículo 13, que no hebraico, mas que para nós já é o 14, que diz assim: ó, e se uma pessoa toma emprestado do seu amigo e este quebrou ou morreu, o dono não estando com ele, esse pagará de volta, uma compensação. Né? Aqui não traz, no português não traz compensação, mas no idioma hebraico traz uma compensação, ou seja, é um valor a ser estabelecido, é um valor a ser estabelecido que será pago. Vamos continuar aqui agora, versículo 15 ao 18. Se o seu dono estava presente, não o pagará. Bom, aqui já é caso o dono esteja presente, eu vou ler só esse trecho, né? Se o dono estava presente, então não terá compensação. Se o dono estava com ele ali, não terá compensação. Agora a segunda parte da passagem diz assim. A segunda parte da passagem diz assim. Vamos lá. Se foi alugado, será pelo seu aluguel. Então, se foi alugado, será pessoal emprestado, então uma coisa, alugado é outra. Então, se foi alugado e o bicho morreu, então, aconteceu alguma coisa, o dono estava presente, então não haverá problema. O aluguel vai compensar. Então, isso aí é o que diz a legislação. Vamos ver aqui agora o versículo seguinte, que já é uma lei que se refere às mulheres virgens. Vamos lá. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente a adotará e tomará por sua mulher. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixará... vamos deixar aqui quieto. Então, aqui você pega agora o trecho onde a Bíblia fala sobre a virgem. Se o homem desposa a mulher antes de casar, ele deve se casar com ela. Ela deve pagar o casamento e deve pagar o dote usual do preço das virgens.
que é fixado em 50 ciclos de prata. De prata. Isso, se o pai... no caso, quem tem que pagar é o homem se o pai não quiser liberar. Né? Ou ele paga com mulher, e ainda deve pagar o dote se casar, mas o pai também pode não querer que o filho se case, que a filha se case com ele, e ainda assim ele tem que pagar 50 dotes de prata ao pai. Né? Então tem que pagar ao pai do agressor. No versículo seguinte vai: a uma feiticeira não deixarás viver. Então toda feiticeira, a Bíblia fala que aqui nesse texto, né, que ela não deixarás viver, significa que ela vai morrer. Mas vamos ver aqui agora um trecho que é bem atual, né, que a gente tem visto agora aí no nosso meio, infelizmente, mas que já está sendo ensinado como correto. Desculpem. E que na verdade é uma aberração, mas a Bíblia já previa. Assim, todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. E o que sacrificar aos deuses, não só ao Senhor, será morto. Né? O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros foste na terra do Egito. Nenhuma viúva de órfão afligireis. Se de algum modo os afligires, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, vossos filhos órfãos. Trecho bem agressivo, mas está dentro, como eu sempre explico, né, o que acontece. Então, quem deitar com o animal, primeira parte, vai ser morto. É a bestialidade que hoje em dia nós vemos aí dentro dessas ideologias de gênero loucas que estão surgindo, e isso eles estão vendo como uma coisa normal, né? Mas a Bíblia já fala aqui que é algo abominável. Abominável, e nós já temos aqui essa colocação. Quem quer sacrificar outro Deus, que não é Elohim, será condenado. Então aqui, se o sacrifício a outros deuses, então lá naquela época tinha Moloque, naquela época tinha muitos deuses. A gente aluga Astarote, ao longo do nosso estudo nós vamos ver isso, vamos aprender sobre isso. E a gente já vê também que mais adiante vai acontecer algo estarrecedor, que é o bezerro dourado, que todo mundo já conhece essa passagem, né? Mas já está aí presente. Né? Deixa eu ver aqui agora. Aí agora Deus, ele já começa a falar sobre os estrangeiros, e aqui ele já cria uma empatia. Né? Então, não magoe nem oprima o estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros no Egito. Então, a questão da empatia, pelo que vocês passaram, então vocês precisam tratar bem os estrangeiros. Não aflijam viúva nem órfão, relacionamento. Importância de reconhecer a fragilidade de quem é frágil, de quem não teve como desenvolver a sua vida, né? E a Bíblia fala no versículo 22, do nosso 23, se eles clamarem a mim, certamente ouvirei o seu clamor. Então Deus ele tem assim, um cuidado muito especial. E a Bíblia fala que o clamor será ouvido e a ira do Senhor se acenderá e eles vão matar a espada. Caso se aflija a viúva e o órfão. Né? Isso é uma lei judaica que ela ainda tem aplicação nos dias de hoje. Nós podemos ainda considerar ela como fundamental e aplicável ao dia de hoje. Né? Então, isso aqui ainda é possível se aplicar nos dias de hoje. Né? Então, essa aqui ficarão órfãos e viúvas, os seus filhos, ele fala, né? Versículo 24, que equivale ao 23 do Shebô do livro de Êxodo. Vamos continuar lendo aqui. Desculpe. Se emprestares dinheiro ao meu povo,
ao pobre que está contigo, não te haverás como ele, e não te haverás com ele como usuário. Não lhe imporeis usura, se tomares em penhor a roupa do teu próximo, lhe o restituirás antes do pôr do sol. Porque aquela é a sua cobertura e o vestido da sua pele em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Essa lei agora já vem, é uma lei financeira, né? Da relação entre o pobre e o rico. Então, quando você emprestar o dinheiro ao povo, ao pobre que está contigo, não se comporte com ele como se ele fosse um credor, usuário que significa credor, ou seja, não cobre juros, né? Usura aqui, que a palavra fala aqui, ó, não lhe imporeis usura, significa juros. Não tome juros, então empreste ao pobre que está com você sem juros. Você tomar alguma veste como garantia, então diz o texto, você tem que devolver, né? Porque essa é a única pele para ele. Então, eles estavam caminhando no deserto, eles estavam caminhando rumo à terra prometida e não tinha conforto, eles dormiam. Às vezes, as únicas vestes que eles tinham, talvez aqueles mais abastados, eles tinham talvez uma tenda, uma cama. Essa diferença entre ricos e pobres sempre houve, amados. Mais abastados, menos abastados, sempre houve. Eu não estou dizendo aqui que é certo nem errado, estou dizendo que sempre houve. Acredito que dentro de um processo cultural evolutivo, um dia isso deverá ser abrandado, como hoje no Israel certamente é. Aqui no Brasil, não. Vivemos essas injustiças ainda. Mas aqui, o que a Bíblia fala, como Deus é misericordioso, Ele colocou, você tomou por penhor uma roupa, então você vai devolver ao final do dia para que ele possa dormir, para que ele possa se deitar, que aquilo dali é o único colchão que ele tem, né? De acordo com o que diz a palavra de Deus. Né? Então vamos lá. Vamos ler os trechos seguintes. O último versículo agora desse capítulo, que diz assim, a última passagem. A Deus não amaldiçoarás, e o príncipe dentro do teu povo não maldirás. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois, das tuas ovelhas. 7 dias estarão com a sua mãe, o 8º dia mos darás, e ser-me-ás homens santos. Portanto, não comereis carne despedaçada do campo, aos cães lançareis. São várias leis dentro da mesma leitura. Nós vamos explicar uma por uma. Primeira parte, aqui a Bíblia fala, não amaldiçoe, a gente leu, a Deus não amaldiçoarás e o príncipe dentro do seu povo não maldirás. Né? Então, ao Senhor, a primeira coisa é essa, né? Não amaldiçoar a Deus de jeito nenhum. Na verdade, quando esse texto lá no hebraico ele está escrito assim, ó, não amaldiçoe os juízes, não amaldiçoe o líder do seu povo. Não amaldiçoe a Deus. Mas o entendimento disso é que, como os juízes são um representante de Deus, quando você amaldiçoa o juiz, você está amaldiçoando o próprio Deus. A gente vê isso em Romanos 13. Né? Essa é uma lição tão importante, porque a gente vai pensar sobre o nível, sobre a ótica, né, do que a gente vê hoje ao redor do mundo, as revoltas populares contra os governantes, muitas vezes até escolhidos pelo próprio homem, eleitos, e a gente vê uma revolta contra eles. Deus aqui diz que a gente não deve maldizer. Né? Uma coisa é você buscar justiça, a outra coisa é amaldiçoar. E nós vemos isso acontecer com muita frequência no meio do povo. Não vou dizer aqui de Deus, eu acredito que não de Deus, mas nós que conhecemos a Bíblia, aqueles que conhecem a Bíblia, passam a ter uma advertência especial sobre isso. Né? Então é importante a gente compreender essa questão da ordem divina. Bom, aqui a parte seguinte fala que as tuas primícias, teus cores não retardarás, fala de não atrasar, né? Quando suas oferendas de primícias amadurecerem, você deve dar logo o primogênito de seus filhos, deve passar logo para
para o Senhor, ou seja, é para os levitas, né? Para a casa do Senhor. Então se refere já a ofertas. A oferta você não deve deixá-la em muito tempo. Então assim, o que é que a gente vai ver? Assim você deve fazer com o seu boi, com o seu rebanho, deve permanecer sua mãe por 7 dias, e no 8º dia o primogênito deve ser dado a ele, né? E vocês devem ser, aí ele continua, versículo 31, devem ser pessoas santas para mim, não comam carne dilacerada. O que vocês acharem de carne dilacerada, vocês devem jogar para os cães, né? Então a gente conclui aqui, versículo 31, no hebraico, versículo 30. Agora que a gente já ajustou a paraxá, já está tudo do mesmo jeito, português e hebraico. Tá bom? Então a gente conclui aqui esse estudo, esse trecho, certo? Qualquer dúvida você chama aí você pergunta aí embaixo nos comentários, tá bom? Deus abençoe e até a próxima aula.